Você já parou para pensar por que, de repente, a gente só tem 8 planetas no sistema solar? O que aconteceu com o nono? Será que ele sumiu? Foi destruído? Ou será que a gente simplesmente errou a conta por décadas? A verdade é que a história por trás dessa mudança é muito mais fascinante do que parece. Ela envolve uma definição científica revolucionária, uma viagem de bilhões de anos pela formação do nosso sistema e um critério que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Se você quer descobrir o mistério por trás dos 8 planetas, fica comigo até o final que a gente vai desvendar juntos essa história incrível. Vamos começar pelo começo. Por muito tempo, desde que Plutão foi descoberto em 1930 pelo astrônomo americano Clyde Tombaugh, a gente tinha 9 planetas no sistema solar. Era simples, era o que todo mundo aprendia na escola. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Essa lista funcionou perfeitamente por 76 anos. Mas aí, no final do século XX e início do XXI, começaram a aparecer problemas. Os astrônomos começaram a descobrir outros objetos lá nos confins do sistema solar que eram parecidos com Plutão. Objetos gelados, distantes, orbitando o Sol em uma região chamada Cinturão de Kuiper. E em 2005, veio a descoberta que mudou tudo. Eris, um objeto que era até um pouco maior que Plutão. E aí a pergunta ficou inevitável. Se Plutão é um planeta, Eris também deveria ser? E todos os outros objetos similares que estávamos encontrando? Íamos ter 10, 15, 20 planetas? Foi aí que a União Astronômica Internacional, a IAU, que é tipo a organização mundial que manda na nomenclatura do espaço, percebeu que precisava colocar ordem na casa. Eles se reuniram em Praga em 2006 e fizeram algo que nunca tinha sido feito antes. Criaram uma definição oficial do que é ser um planeta. E essa definição mudou tudo. A definição tem 3 critérios bem claros. Primeiro, o objeto precisa orbitar o Sol. Fácil, né? Todos os candidatos cumpriam isso. Segundo, ele precisa ter massa suficiente para que sua própria gravidade o deixe com uma forma aproximadamente esférica. É o que os cientistas chamam de equilíbrio hidrostático. Basicamente, ele tem que ser grande o bastante para se arredondar pela própria gravidade. E de novo, Plutão e vários outros objetos cumpriam isso também. Mas foi o terceiro critério que mudou o jogo completamente. O objeto precisa ter limpado a vizinhança ao redor da sua órbita. E o que raios isso significa? Imagina que cada planeta é como um rei em seu reino. Um planeta de verdade é tão grande e tem uma gravidade tão forte que, ao longo de bilhões de anos, ele conseguiu se tornar o dono absoluto da sua região orbital. Ele ou engoliu ou expulsou todos os outros objetos de tamanho significativo da sua órbita. Ele domina gravitacionalmente aquela região. Agora pensa em Plutão. Ele está lá na sua órbita, mas ele não está sozinho. Ele divide sua região orbital com milhares de outros objetos do Cinturão de Kuiper. Ele é o maior deles, sim, mas ele não conseguiu limpar sua vizinhança. Ele não é o rei absoluto da sua região. E foi exatamente por isso, por não cumprir esse terceiro critério, que Plutão foi reclassificado como planeta anão. Mas para entender por que apenas 8 objetos conseguiram cumprir esses 3 critérios, especialmente o terceiro, a gente precisa voltar no tempo. Muito tempo. Cerca de 4,6 bilhões de anos, quando o nosso sistema solar estava nascendo. Tudo começou com uma nuvem gigante de gás e poeira chamada nebulosa solar. Algo, provavelmente a explosão de uma estrela próxima, fez essa nuvem começar a colapsar e girar. Conforme ela girava, ela se achatou formando um disco, com o Sol nascente brilhando no centro. Nesse disco, a poeira começou a se grudar, formando grãos cada vez maiores, depois pedras, depois rochas do tamanho de montanhas, até formar os planetesimais, que são os embriões dos planetas. E aí, começou uma verdadeira guerra gravitacional. Os planetesimais maiores começaram a atrair e engolir os menores, crescendo cada vez mais.
Foi uma época caótica, violenta, com colisões constantes. Mas alguns poucos vencedores emergiram dessa batalha. Os embriões que conseguiram crescer o suficiente para dominar suas regiões orbitais. Mas a história não para aí. Os planetas não se formaram exatamente onde eles estão hoje. Eles migraram. O modelo científico mais aceito para explicar isso é chamado de modelo de Nice. Segundo esse modelo, os planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, se formaram bem mais próximos uns dos outros e mais perto do Sol. Lá fora, havia um disco gigantesco de planetesimais gelados. Ao longo de centenas de milhões de anos, a interação gravitacional com esses planetesimais fez os gigantes migrarem lentamente. Júpiter migrou um pouquinho para dentro, enquanto Saturno, Urano e Netuno foram empurrados para fora, para suas posições atuais. Mas em um determinado momento, Júpiter e Saturno entraram em uma ressonância gravitacional que desestabilizou todo o sistema. Foi o caos. Os planetas gigantes se reposicionaram rapidamente, espalhando planetesimais para todo lado. Essa migração planetária foi fundamental para definir por que temos exatamente 8 planetas. Os gigantes, com sua gravidade imensa, agiram como verdadeiros faxineiros cósmicos. Eles limparam suas órbitas de forma tão eficiente que se tornaram os senhores absolutos de suas regiões. Júpiter, por exemplo, é tão dominante que controla não só sua própria órbita, mas também influencia milhares de asteroides, incluindo os famosos asteroides troianos. Os planetas rochosos internos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, também passaram por esse processo de limpeza orbital, mas de forma diferente. Eles se formaram em uma região mais densa do disco primordial, e através de bilhões de anos de colisões e interações gravitacionais, conseguiram dominar suas órbitas. A Terra, por exemplo, tem uma dominância orbital milhões de vezes maior que Plutão. E aqui vem o ponto crucial. Existem critérios matemáticos para medir essa dominância orbital. Os cientistas criaram fórmulas como o critério de Stern-Levison, que calcula se um objeto tem massa suficiente para espalhar corpos menores de sua região durante a idade do universo. Tem também o critério de Soter, que compara a massa do objeto com a massa de todos os outros corpos que compartilham sua órbita. E o critério de Margot, que pode ser aplicado até mesmo a planetas fora do nosso sistema solar. Quando você aplica qualquer um desses critérios, a diferença entre os 8 planetas e os planetas anões é gritante. Os 8 planetas têm valores de dominância orbital, ordens de magnitude maiores que qualquer planeta anão. Eles são os verdadeiros reis de suas órbitas. Plutão, Ceres, Eris, Almia e Makemake, os 5 planetas anões oficialmente reconhecidos, são mundos fascinantes, mas eles não conseguiram vencer essa batalha gravitacional. Eles compartilham suas órbitas com muitos outros objetos. Ceres, por exemplo, está no meio do cinturão de asteroides. Plutão divide sua região com milhares de objetos do cinturão de Kuiper. A decisão de reclassificar Plutão não foi unânime e gerou muita polêmica. Muitos astrônomos, especialmente nos Estados Unidos, ficaram revoltados. Afinal, Plutão foi descoberto por um americano e era o único planeta descoberto pelos MQA. A polêmica foi tanta que alguns estados americanos aprovaram leis simbólicas, declarando que Plutão continuaria sendo considerado um planeta dentro de suas fronteiras. Mas a verdade é que essa nova classificação nos deu uma compreensão muito mais rica e organizada do sistema solar. Hoje sabemos que existem pelo menos 5 planetas anões oficiais, mas provavelmente existem centenas ou milhares de outros objetos que também se qualificam. O sistema solar é muito mais diverso e interessante do que imaginávamos. E sabe o que é mais legal? A sonda New Horizons da NASA visitou Plutão em 2015 e revelou um mundo incrível, com montanhas de gelo, planícies lisas, atmosfera e até possíveis oceanos subterrâneos. Plutão pode não ser um planeta no sentido técnico,
mas continua sendo um mundo fascinante que merece todo o nosso respeito. Então, quando perguntamos por que existem apenas 8 planetas, a resposta é uma combinação fascinante de física, história cósmica e necessidade científica de classificação. São 8 porque apenas esses 8 objetos conseguiram vencer a batalha gravitacional primordial e se tornar os senhores absolutos de suas órbitas. Eles são os sobreviventes de uma guerra cósmica de bilhões de anos. E essa história nos ensina algo lindo sobre a ciência. Ela evolui, se adapta, se corrige conforme aprendemos mais sobre o universo. A reclassificação de Plutão não foi um rebaixamento, foi um refinamento do nosso conhecimento. E quem sabe o que o futuro nos reserva? Talvez encontremos um 9º planeta verdadeiro escondido nos confins do Sistema Solar. Ou talvez precisemos criar novas categorias para classificar a incrível diversidade de mundos que existem por aí. E aí, gostou de desvendar esse mistério cósmico comigo? Se você curtiu essa viagem pela história do nosso Sistema Solar, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal. E se você é novo por aqui, se inscreve para não perder os próximos vídeos, porque a gente tem muito mais universo para explorar juntos. Ah, e me conta aqui nos comentários. Para você, Plutão deveria continuar sendo considerado um planeta? Eu vou adorar saber a sua opinião. Um grande abraço e até a próxima aventura cósmica.